Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí à nossa última palestra dessa sala aqui do Poliglotar. Sejam todos bem-vindos aí à nossa mesa redonda, que vai ser liderada aqui pelos professores Paulo Wellington, presencialmente, e a Valéria Remoto, lá da Unicinos. E a mesa tem como tema questões atuais no cenário da tradução e interpretação comunitária. A mesa vai durar em torno de 1 hora e 15 minutos, aí fiquem à vontade para depois interagir com os nossos participantes, dois dos quais presencialmente, e a Valéria lá da Unicinos, Santa Catarina, não é isso, Valéria? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, mais um Rio pouco. Grande do Sul, Porto Alegre. Beleza, tá longe, essa acho que foi uma das mais longes que estava aqui. Então é isso, pessoal, então boa mesa e aguardem a participação de todos. Obrigado, Robson. Bom, bem-vindos. Eu queria falar inicialmente da composição da mesa. Nós temos, a ideia era trazer um tradutor, no caso, alguém com experiência em interpretação, o professor Wellington, e uma tradutora pública, a Valéria. E a ideia geral de questões atuais, até eu faço uma brincadeira, vocês vão ver durante a minha apresentação, era justamente para focar esse aspecto mais humano da tradução, assim, a nossa intervenção, porque a gente tem o lado comercial, o ganha-pão, e tem esse outro lado humanitário, comunitário, que é o que eu gostaria de falar. Só que vocês vão ver durante as falas, não é? Essa ação da questão da tradução comunitária, a gente defende que seja profissional, não somente a questão de amadora, que é o que a gente quer tratar. O ordenamento. A gente vai ter o professor Wellington falando inicialmente, a minha parte vai tratar de termos e conceitos para tentar contextualizar até chegar em algo mais específico, que é a tradução pública, essa interface da tradução comunitária na questão da tradução pública juramentada. Esse é o ordenamento. Então, Wellington. Ok, vamos lá, né? O slide aqui, ótimo. Só um pouquinho. Essa ali, né? Esse daqui? Só que deixa eu tentar. Eu tentei ver. Aqui esse daqui, né? Eu acho que é. Não, esse daqui, talvez. Pronto, estão aí, né? Boa tarde, gente. Então, a minha palestra, né, ela tem como título a importância da competência comunicativa intercultural, né, na atuação do intérprete e tradutor, né? Talvez é algo que a gente fala pouco sobre essas competências, mas é algo bom. Eu descobri aqui, né, para começar, eu citei aqui uma tradutora, né? Aí, né? Pronto, né? Tem essa citação da Posete, né? Posete, que ela em 2020, ela falando sobre a sua experiência profissional, ela diz, né, que nós não traduzimos palavras sobre tradução, né? Traduzimos o que está por trás das palavras. Sobre interpretação, ela fala que existe na interpretação um aspecto linguístico e um aspecto cultural, tá bom? Então, baseado nisso aí, a gente vê, né, que tem não somente a questão da língua, mas a questão da cultura, né? O Raj, ele tem uma definição aqui muito interessante, né, para falar das nuances que tem em cada língua, né, que às vezes no português tem algo que você não pode passar diretamente para o inglês ou para o alemão ou coisa assim, né? Então o Raj, ele fala, a tradução não deve ser concebida apenas de aspectos formais ou instrumentais, mas considerar a dinâmica cultural, tá bom? Então, vamos ver isso aqui. Partindo disso aí, né, a gente vai ver mais ou menos aqui o que é competência, né? Uma definição clássica do Perrenot, né, que fala que a competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações, a competência, né? Já o Conselho da Europa, uma definição mais moderna,
ele diz que é uma combinação de conhecimentos, aptidões, atitudes adequadas ao contexto. Tá bom? Ao contexto. Desculpa interromper, mas não está compartilhando. Não está compartilhando a tela? Um pouco deu risada, porque eu sou péssimo em tecnologia, mas você só tem agora. A tecnologia não me compreende, então. Tá, mas Foi para a gente chamar o Bruno, a gente testou tudo. Né? Vocês compartilharam o slide, mas não dentro do Dentro do Zoom, né? Vamos ver aqui. Isso, será que foi isso? Eu devo dizer, não sei. Ah, que não tem que compartilhar Ah, tá. aqui. Aí você diz para a gente se está compartilhando, tá bom, Valéria? Valéria et al. É, exatamente. Esse aqui, né? É esse aí. Eu acho. Só que não está indo. Não, é o segundo, aquele lá. Cadê? Não, só um pouquinho, peraí. Esse daqui. Ah, esse Esse daqui. aqui. Pronto. Sei, agora como é que eu vou compartilhar ele? Só um instante. Aqui, ó, Eu tenho... aqui. Ah, esse aqui, né? É, exatamente. Pronto, agora acho que vai. Está compartilhando, Valéria? Ainda não, né? Tá. Agora a gente tem que ver ele aqui. Pronto. Está compartilhando? Tá, né? Sim, Ótimo, né? sim, Ah. Robson, está. Pronto. Voltando aqui, né? O conceito clássico de competência, né, de Chomsky, né, competência gramatical, ele diz que é o saber linguístico abstrato que guardamos em nossa mente, aquela questão do inatismo de Chomsky, tudo isso aí, né? Então, esse é um conceito clássico da competência linguística, né? O Conselho da Europa, já é uma definição mais moderna, né? Ele define competência linguística como o conhecimento de recursos formais a partir dos quais se pode elaborar e formular mensagens corretas e significativas, bem como a capacidade para os usar, né? Para usar esses conhecimentos. Então, aqui é a competência linguística, tá? Partimos da competência, estamos agora na competência linguística, vamos ver agora a competência comunicativa, né? O primeiro a usar esse termo foi Delheims, em 1972, né? Que ele introduziu pela primeira vez o termo competência, né? A questão do socio-interacionismo e tudo mais, né? Então, ele se demonstrou preocupado com isso aí, né? Com a competência comunicativa. De acordo com o quadro europeu de comum referência das línguas, né? Também do Conselho da Europa, 2001, a competência comunicativa é formada pelos seguintes componentes. São 3, gente. Competência linguística, competência sociolinguística e a competência pragmática, tá? A questão da prática, a língua, né, é dinâmica, não é isso? Vamos ver aqui, né? De acordo com o Colbert Anderson, né, a competência comunicativa é o conhecimento necessário para a interação, usando uma linguagem que não é apenas correta em sua forma, como também apropriada para a situação. Olha bem o que ele está dizendo, apropriada, não somente uma linguagem correta, mas apropriada para a situação. Por exemplo, no nível de formalidade, cortesia ou franqueza. Você não pode chegar, por exemplo, para o governador falou, e aí, cara, como é que tá? Tudo bem, tal? Não. Não pode chegar também para um grupo de jovens e falar, senhores, eu gostaria de confabular um pouco com vocês e tal, tal. Os caras vão olhar assim para você, né? Esse cara aí está meio, né? Então, o que distingue a competência comunicativa, né, da competência linguística é o fato da primeira enfocar o conhecimento de como a língua é usada para negociar relacionamentos pessoais e alcançar objetivos estratégicos, ao passo que a competência linguística se refere apenas à produção de expressões orais formalmente corretas, ou seja, competência linguística, a questão da língua em si, per si. Tá? A competência comunicativa, a língua mais a cultura, tá? Mais o contexto. Aqui a competência intercultural, como tudo isso começou, né? Um dos embriões da competência da educação intercultural, no ensino de línguas estrangeiras, no caso, né, foi a Declaração do Recife, em 1987, que foi feita aqui. Né? Essa declaração serviu como base e recomendações para a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos em Barcelona.
né? Aqui tem uma citação de um dos professores, o professor Gomes de Matos, né, que foi meu orientador na época de mestrado, né? Sobre isso aí, né? Sobre a questão da identidade cultural. Ele fala que são essenciais no acompanhamento à informação sobre a cultura estrangeira, de maneira que ela atue mesmo como uma informação e não como uma transposição cultural. Ela está ali para informar. E aqui vamos... Isso. Mais uma vez para o Conselho Europeu, né? Dizendo aqui, né? Sobre a definição de consciência intercultural. É o conhecimento, a consciência e a compreensão da relação, semelhanças e diferenças, né? Entre o mundo de onde se vem e o mundo da comunidade-alvo, né? Ou seja, você ter essa consciência é você ter conhecimento da sua situação, da sua cultura e da cultura do outro. Existe uma negociação, tá? Para ter essa empatia e essa comunicação se tornar mais eficaz. Competência comunicativa intercultural, aqui, né? É onde eu quero chegar, não é isso? Pronto, aqui, né, é a capacidade, de acordo com Cramsci, né? É a capacidade que o falante tem de agir de forma adequada em situações em que seu interlocutor pertence a uma cultura diferente, aquilo que a gente falou antes, né? Uma cultura diferente da sua. Para isso, apenas saber se comunicar em uma língua estrangeira não é suficiente para a produção de sentido, né? Mas é necessário ter familiaridade com a cultura do interlocutor. Ou seja, somente você falar uma língua, não, você tem que ter familiaridade também com a cultura que você está traduzindo, né? O Michael Byron, né, em 1997, ele coloca como objetivo claro dessa abordagem o desenvolvimento nos aprendizes, né, de uma competência comunicativa intercultural mais ampla e abrangente do que a competência comunicativa. Ou seja, tem a competência comunicativa, mas também tem a competência comunicativa intercultural, que é bem mais abrangente do que a comunicativa, né? Aqui, Chen Starost, isso aqui é interessante, né? Porque eles criaram uma escala, né? Eles pegaram a competência intercultural, né? E eles dividiram isso aí, né? Eles integram, né? Eles integraram as atitudes transculturais, tá? E as habilidades comportamentais, né? Segundo esses autores, a competência comunicativa intercultural é composta por 3 dimensões: consciência intercultural, sensibilidade intercultural e habilidade intercultural. Tá bom? Para mensurar isso, eles criaram uma escala, né? Uma escala que divide em 5 áreas, né? Essa escala eu usei numa pesquisa aqui, né? Então, essa escala, né, tem essas 5 áreas, são engajamento na interação, diferenças culturais, confiança na interação e atenção na interação, tá bom? Então, existe uma escala que mede isso aí, tá? Mede isso aí. Vamos falar do trabalho que foi feito aqui, tá? Aqui. Recentemente, nessa foi minha pesquisa, né? Nós fizemos um trabalho com 28 estudantes do ensino médio aqui de Pernambuco. Não sei se vocês sabem, mas existe um programa aqui chamado Ganha o Mundo, né, que manda estudantes para fora. Eu trabalhei com os alunos que foram para o Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, né? Então, esses estudantes foram para esses países, né? Eu fiz um teste de sensibilidade intercultural e um teste linguístico antes do intercâmbio. E outro teste após o intercâmbio, né? Então, a gente fez a comparação da situação deles, tanto na questão da sensibilidade intercultural, né? Quanto da competência comunicativa, né? A questão da proficiência linguística. Então, a gente viu a diferença do estudante antes e depois, né? Os resultados apontaram para um ganho significativo, tanto na competência linguística quanto na intercultural, né? Então, fizemos, ao final, algumas recomendações à Secretaria de Educação do Estado, né? Entre essas recomendações, né, da Secretaria de Educação,
nós encorajamos o ensino intercultural de línguas estrangeiras, de modo a desenvolver a competência comunicativa intercultural nos estudantes da rede pública de ensino. Então, fizemos isso, aí, transpondo isso aí que eu fiz para os estudantes para aqui, para a realidade dos intérpretes, como poderíamos fazer, né? Aqui tem algumas recomendações para futuramente, né, para trabalhar a formação de intérprete e tradutor, né? Trabalhar uma formação humanizada de intérpretes e tradutores seria uma, tá? Recomendação. A outra seria incluir mais conteúdo intercultural nos cursos de tradução e interpretação. Terceiro, treinar os intérpretes para saber resolver situações inesperadas envolvendo culturas diferentes, né? Como ele se sair em alguns problemas, né? E, finalmente, preparar intérpretes e tradutores para as novas demandas da área, inclusive a tradução e interpretação humanitária e comunitária. São essas aí. Isso é a mensagem que eu quero passar para vocês muito rápido, uma mensagem introdutória, que vai fazer o professor Paulo e a professora Valéria dar sequência nisso aí, né, que nós estamos falando, que eu comecei aqui, né? Então, aqui estão as referências, né? Tem as referências do trabalho que eu fiz aqui. Aqui, o meu trabalho é esse daqui, esse que está passando aqui o mouse aqui em cima, né? Acho que o pessoal não vai conseguir ver. Vai não, né? Pronto, né? Lira, essa foi minha pesquisa, né? E estamos aí. Qualquer dúvida, podem falar, tá bom? E eu passo agora a palavra para o professor Paulo. Tá certo, Wellington. As referências depois a gente vai disponibilizar para o pessoal da Disponibiliza. Poliglota. Tá. Você daqui. Isso. Agora é você aí. Vocês estão enxergando a nova tela? Sim. Bom, vamos lá. Como eu disse, a proposta é tentar agora, depois dessa fala de Wellington, não sei se vocês conseguiram perceber a dinâmica, essa questão de começar com a competência intercultural é como algo mais amplo para alimentar justamente esse público que trabalharia com a tradução e interpretação, no caso humanitária e comunitária. A pergunta que cabe nesse momento é por que esse assunto? Porque ele é recente, porque ele é atual. Você entende? A dinâmica atual que eu digo é assim, ainda se está falando, pelo menos no contexto brasileiro. A gente tem o pessoal que trabalha com isso fora do Brasil, a gente sabe que tem uma literatura ampla. Eu diria que no país, se a gente levar em consideração as escolas de formação de tradutores, tem o pessoal de Santa Catarina que trabalha com isso, tem outras instituições, a URGS tem uma preocupação, mas não tem curricularmente falando esse tipo de coisa. E eu, como professor de tradução, eu acho que sempre cabe levantar assim, questões. A ideia não é da proposta da mesa justamente trazer questões. E por isso que aparece questão no título da minha apresentação. Deixa eu ver se eu consegui adiante. Questões atuais. Eu fiz assim, mais para provocar do que para tentar outra coisa. Tradução por máquina é uma questão atual. É atual, antiga e ainda atual. A gente sabe que evoluiu bastante. Quem trabalha com isso, quem lembra o que era, sabe, coisa de... Pensemos 5 anos atrás, quando a gente falava do Google Translate, pessoal, isso aqui é tradução de Google. Agora, pense o que é o Google hoje, com as redes neurais, etc., o que consegue. Claro que a gente sabe que eu estou falando da minha perspectiva do inglês. Eu não sei como é que funciona no russo, umas línguas menos utilizadas. Como o inglês, o espanhol, o alemão, o francês são línguas que tem bastante input, funciona. Você sabe essa questão, sabe, do usuário, da retorno. Então, isso é uma questão atual. Outra coisa também de provocação é a traduzibilidade da poesia. Porque, por exemplo, a grande coisa, quando eu cursei a faculdade, a bacharelado em tradução, era, não, poesia não se traduz.
era um quadro epistemológico que dizia que isso era impossível de acontecer. Hoje em dia, com a concepção que a gente tem de polissistema, a gente diz, não dá para traduzir sim, depende do que você quer fazer. Você entendeu? Assim, você não vai replicar, não é aquela questão da Rosemary Arrojo, sabe, do Pierre Menard, que quer traduzir o Quixote, né, vai querer reescrever, não é isso. E daí a interpretação humanitária e comunitária. Daí uma pergunta que se faz, assim, eu suponho que vocês saibam a diferença, mas eu vou tentar só falar, porque não posso pressupor que isso seja compreendido. A distinção que eu faço aqui, que a literatura faz, é a seguinte: a tradução e interpretação humanitária é aquela em que o tradutor e o intérprete têm em contextos de conflitos, sabe? Conflitos, pensa em guerras, etc., pensando em coisas extremas. Então, a gente tem essa questão da humanitária. A comunitária não é que não haja um conflito, não tem conflito de escala tão grande quanto a humanitária. Então, por exemplo, onde é que a gente tem a demanda da comunitária? Tem uma pessoa, um haitiano, que fala um dialeto específico, que precisa de um intérprete para acompanhá-lo ou acompanhá-la ao médico, digamos. Isso é um quadro. É mais específico, mas o que elas têm em comum? O que tem em comum tanto a humanitária quanto depois eu vou mostrar mais adiante, a humanitária e a comunitária? Informatividade. Ambas têm essa preocupação de informar. Então, esse é o principal quadro, a questão de informalibilidade. Outra questão aqui que daí vai entrar, falando sobre o tradutor, é a questão de competência e aptidão. A separação que eu faço aqui de competência e aptidão é uma competência, eu trouxe o conceito do dicionário, mas a gente imagina a competência como algo que pode ser treinado, você entende? Treinado. E a aptidão, como está sendo colocado aqui, é aquela questão, aquela tendência natural que a pessoa tem. Então, talentos, nome que se queira pensar. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que achar um meio termo entre a questão de achar que um curso de formação vai resolver tudo e aquele outro extremo do profissional, aquela pessoa que foi construída pela praxis, que acha que ela prescinde de qualquer tipo de formação. Isso me lembra a fala da professora Elizabeth ontem sobre essa questão a pergunta, a provocação de Robson sobre a questão do professor nativo ou professor não nativo. Ela disse o importante é que que seja um bom professor. E daí, nesse quadro de bom professor, e a gente pode dizer a mesma coisa a questão do tradutor e do intérprete. É importante que seja um bom intérprete. Algumas pessoas têm essa aptidão, que não significa que essa pessoa vá prescindir da literatura, do que está escrito lá, e também tem pessoas que podem adquirir, e tem uma ampla literatura, tem profissionais que podem fazer isso. Então, isso já entrou na questão de panfleto de minha parte. Essa é algo que eu defendo. Tem o conceito de aptidão. E quando se fala de competência, é algo que a gente tem que, também voltando à fala de ontem sobre essa questão, um bom usuário da língua, uma boa usuária da língua, não é necessariamente um bom intérprete ou um bom tradutor, um bom professor. Então, antigamente era uma brincadeira que se fazia nos cursos de formação, que a gente tem as 4 habilidades. A gente defendia que tinha, na verdade, 5 habilidades: ouvir, falar, ler, escrever, traduzir e interpretar. Isso era intuitivo, a gente falava brincando. Isso que eu estou falando é bastante tempo atrás. Bastante tempo atrás, antes da Hurtado apresentar essa questão lá da competência tradutória, bem antes disso. Então, daí a gente, em vez de falar só sobre essa questão de habilidade, a gente vai falar de competência.
Aqui eu trouxe justamente a citação da Hurtado, que é o texto que circula bastante, vocês acham na internet, se vocês procurarem, se colocarem competência tradutória, vocês encontram o PDF. O texto é recente, de 2020, e ela, como a Hurtado está inserida no núcleo da tradutologia, claro que ela apresenta um conceito bem hardcore, bem heavy, para quem é de fora. Mas, como bom intérprete, como bom tradutor, a gente vai tentar, assim, simplificar essa questão. Quando ela fala de sistema subjacente, é o seguinte, ela encara essa competência como algo que não está assim, como já está dizendo, na superfície, ele tá um pouco mais internalizado. E daí ela usa dois termos que são bastante técnicos, que é o que ela chama de conhecimento declarativo e conhecimento operacional. O do conhecimento declarativo, para simplificar, é o que se sabe, é aquele saber o que, sabe? É o que. E o operacional é como. Então, isso para quem é intérprete, o pessoal que traduz, o pessoal que interpreta, está sabendo o que eu estou falando. É assim, não basta saber a língua, não basta saber sobre a língua, ter como conhecimento. Então, o exemplo prático disso são nós da academia, o pessoal que trabalha com linguística. O fato de ser doutor em linguística não significa que sejam super competentes em línguas. E vocês, muitos já estão pensando muito antes pelo contrário, e em alguns casos é verdade, não vamos mentir. Então é isso, então tem esse conceito, não vou ler, para não ficar chato, mas é basicamente essa distinção é essa. Então ela fala sobre conhecimento declarativo, que não é suficiente. O que é importante aqui é que esse sistema subjacente ele é essencialmente operacional, ou seja, ele está vinculado ao saber como. Para chegar lá, já tinha dado spoiler antes, a questão de formação. Como é que a gente chega lá? Cursos de interpretação nos anos 90, 80, 90 ainda tinha bastante coisa, sul, sudeste, etc. Não sei o contexto de Pernambuco, porque eu não morava por aqui ainda, nos anos 80. Mas a questão, então a gente tem essa opção. O que eu chamo de acadêmico, eu digo curso formal, você fazer um bacharelado. Ou, como outras pessoas fazem, acabar a licenciatura em letras e fazer uma especialização em tradução ou interpretação, que é o que se tem. Então, é um caminho a ser seguido. A oferta de cursos de extensão, eu digo assim, pela própria universidade, que não tem esse mesmo caráter formativo, mas tem um caráter de apresentar, por exemplo. Então, tem um professor uma professora que quer trabalhar com a questão de interpretação humanitária. Um parênteses, vocês sabem que vocês podem fazer esse curso gratuitamente pelo Tradutores Sem Fronteiras. Se vocês entrarem lá, vocês conseguem fazer uma formação gratuita que vai dar um panorama bem interessante sobre o que se trata. Não temos isso para a comunitária. Temos as empreitadas do pessoal do Memorial da América Latina, que faz os cursos, mas eu digo, nós não temos algo assim disponível online para quem quiser fazer sob demanda. E a terceira via que me ocorre é a questão de cursos livres, como justamente esse que eu mencionei do Memorial, ou empreitadas de profissionais, intérpretes comunitários que oferecem cursos, então são alternativas. Além dessa questão da formação, nós temos outra, que também é listada lá nos requisitos do pessoal do Tradutores Sem Fronteira, que é a questão do profissionalismo. Isso é muito importante para entender a ação tanto o pessoal de humanitária quanto de comunitária. Então, daí eu adaptei o tenet que é colocado lá da humanitária. Nesse caso, eu vou ler para tentar não deixar nada de fora.
A tradução e interpretação ruins podem gerar consequências negativas, a gente sabe disso, para as pessoas que se almejam auxiliar nos contextos comunitários. Então, é importante para que tradutores e tradutoras e intérpretes entreguem um serviço mais ético e profissional possível. Então, aqui entra o que a gente chama, como é que a gente vai conseguir esse serviço ético? Se atendo a códigos de conduta profissional. Isso é algo que separa. Então, por exemplo, Paulo Ramos, tradutor, não significa que seja o Paulo Ramos esteja apto a agir como um tradutor ou um intérprete humanitário comunitário. São outras coisas, é outro universo. E aí, aqui que entra a parte de formação. Como é que a gente vai chegar lá? Intuitivamente, a gente está lidando com vidas, então tem esse conhecimento intercultural que foi mencionado pelo professor Wellington, mas então, para facilitar, tem coisas que você vai aprender errando, a gente concorda que isso ocorre, isso é importante, só que errar quando você está lidando com vidas é complicado. Então, o erro tem que ser diminuído, tem que ser minimizado ou eliminado. Por fim, algo que eu trago é uma diferença que foi observada em pesquisa. Quando se fala em tradução e interpretação humanitárias, a gente tem bem separado isso. Vocês vão ter lá, tem interpretação humanitária e tem tradução humanitária. Eu observei, e daí também eu entendo pela literatura, estou pensando na literatura em língua inglesa, se vocês pensarem as obras que tem, como é que elas são classificadas? Community interpreting. É community interpreting. Claro que no Brasil a gente usa tradução no sentido amplo. Então, com o pessoal, tradução comunitária quer dizer interpretação. Só que, na verdade, é isso mesmo. O pessoal não trabalha com a questão de tradução. Não tem, assim os cursos que eu fiz até agora de comunitária, não se fala. Se fala assim, olha, tem demanda para isso, por exemplo, se precisar de trazer fazer algum informe para o pessoal, sabe que chegou imigrantes, mas não tem trabalho específico sobre isso. Então, eu comecei essa parte de produção para tentar ver se a gente tem alguma coisa de referência. Então, que tipos de textos estão geralmente envolvidos na tradução comunitária? Bom, assim como nas situações humanitárias, aquela de conflitos amplos, guerras, o contexto de tradução comunitária são majoritariamente informativos. Eu já havia falado um pouco sobre isso anteriormente. Quando se trata de textos para uso coletivo, veja bem, informativo quando eu estou tentando atingir um grupo amplo de pessoas, sabe? Então, chegou um grupo de imigrantes, então tem que informar que, por exemplo, eles precisam fazer um exame médico antes de ter acesso ao país. Então, a gente tenta atingir de maneira ampla. E, além dessa questão, daí eu coloco orientações, formulários, documentos administrativos, isso tudo pode ser trabalhado na tradução comunitária. No entanto, na esfera individual, a demanda de trabalho com dados sensíveis. Entende? Por isso que não pode cair na mão de qualquer pessoa. Então, por exemplo, se você tem que pegar laudos médicos, você entendeu? Assim, uma coisa bem específica, questão situação financeira, documentos jurídicos, daí vocês vão ver, isso vai ter mais a ver com provavelmente algo que Valéria vai tentar elaborar na fala dela sobre tradução pública. Bom, assim como a interpretação comunitária exige precisão e objetividade na tradução oral das falas em situações que exigem intérpretes, e esses intérpretes e essas intérpretes precisam balizar as ações profissionais com postura profissional, também precisa seguir essa questão de ética. As profissionais de tradução, da mesma forma, seguirão esses códigos, manterão postura dentro do escopo de atividade de tradução de textos escritos. Isso tudo aqui, vocês vão achar a versão na seção do curso de formação do Tradutores Sem Fronteira, sobre Humanitarian Translation. Então, isso, na verdade, foi adaptado. Eu acho que era da tradução... Era isso que eu tinha para passar para vocês dos conceitos. Eu limitei somente ao texto, caso quem
precisasse, assim, que é o pessoal que não está muito, que quer entrar na questão de tradução, uma obra que é antiguinha, já tem seus 20 anos, mas que oferece um bom respaldo, esse pessoal da PUC Rio. Daí a questão sobre Community Interpreting, também esse da Sandra Hale. O FMG, também, pessoal. Hã? Pessoal da FMG. Exatamente. Também. Tá aqui, né? Isso aí, eu sempre penso que foi ela que me entregou o livro, eu sempre esqueço que tem o restante lá. Tá certo você. E a referência do texto da Hurtado, a competência tradutória e formação, que eu já mencionei, vocês conseguem isso gratuito também, e o site do Tradutores Sem Fronteiras. E agora eu passo a palavra para a professora Valéria. Olá, então, conseguem me ouvir bem? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. É muito bom ouvir os colegas e eu vou fazer alguns comentários, vou fazer uma apresentação que vai ser, de certa maneira, complementar à apresentação dos colegas. Paulo, eu peço que pares de compartilhar para que eu possa justamente compartilhar meus slides. Então, antes de mais nada, agora sim, perfeito. Um minutinho, Valéria, acho que a gente não consegue te ver aqui no presencial. Eu digo, na projeção da tela ali. Eu ainda não compartilhei meus slides. Ah, tranquilo. Mas acho que de toda sorte era para a gente conseguir te ver, talvez. Consegue me ver? Não. Agora slides do Paulo. Agora está o slide do Paulo, né? Stop sharing. É porque era para a gente conseguir ver você de qualquer forma, Valéria. Está tendo algum bug aqui, só um minutinho que a gente vai... Não consegue me ver, ninguém? Não, na projeção da tela para o presencial, não. Aqui no computador, sim. Bom, eu vou compartilhar. Eu queria que vocês me vissem justamente antes de compartilhar os slides. Agora sim, agora consegui te projetar. Beleza, agora foi. Só os slides ou eu? Você também. Agora tá tudo certo. Ah, então tá, perfeito. Perfeito. Aí você pode deixar maiorzinho para a gente? Será que funciona? Eu vou colocar no... Ficou bom? Ótimo, tá Ótimo. Sim. Mas se você quiser descompartilhar e, enfim, que você iria fazer uma... Eu ia justamente me apresentar sem compartilhar. Pode. Claro. Agora... Consegue me ver? Sim, agora perfeito. Então, boa tarde, meu nome é Valéria Brizolara, eu falo diretamente aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é muito bom conversar com vocês, e eu vou compartilhar algumas ideias, alguns questionamentos sobre a questão da prática da tradução juramentada, que são questões muito pertinentes e muito relacionadas às questões que os colegas apresentaram, de maneira complementar, digamos assim. Então, eu sou bacharel, assim como o professor Paulo, eu sou bacharel em letras em tradutor, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando nós estávamos na faculdade, alguns anos atrás, não vou dizer exatamente quantos anos, Paulo, por delicadeza, a gente sempre sonhava em ser tradutor juramentado, né? Era uma questão que, assim, era um certo sonho, a gente ouvia falar no tradutor juramentado, apesar de que a gente não conhecia nenhum, né? O tradutor juramentado era uma entidade meio mística, assim, que circulava pelo universo. A gente tinha a ideia de que era um trabalho interessante, mas a gente não sabia muito bem o que era. E em 2010, houve um concurso em 76, e houve um concurso de 2010, e eu sou tradutora concursada por esse concurso de 2010, e também atuo como professora na Unicinos, em Porto Alegre, em São Leopoldo, no curso de letras, no curso de relações internacionais e no curso de direito também, com essa parte de inglês mais relacionada a questões jurídicas. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser um tradutor juramentado, o que faz e o que está acontecendo nesse momento atual, ligando justamente as questões da tradução comunitária e as questões da importância de uma competência intercultural também, que foi bastante falada pelo Wellington. Então, eu vou tentar justamente fazer uma ponte com as falas dos colegas. Bom, quando a gente fala em tradutor juramentado, conseguem ver a minha apresentação? Uhum.
Tradutor juramentado é um nome comum que a gente usa justamente para o tradutor público, né? Que o nome oficial, na verdade, é tradutor público e intérprete comercial, né? Então, na verdade, não existe assim na legislação a expressão tradutor juramentado, o que existe é o tradutor público e intérprete comercial. E o que é esse tradutor público, na verdade, né? O que faz esse tradutor público? Na verdade, a gente tem uma licença obtida após concurso para tradução de documentos, e geralmente documentos pessoais, como, por exemplo, passaportes, certidões, certidões de antecedentes criminais, atestados de óbito, declarações de imposto de renda, também documentos acadêmicos, como os diplomas, certificados, históricos escolares, e documentos jurídicos também. E por que se precisa da tradução desses documentos? Frequentemente se precisa da tradução desses documentos porque eles precisam ter um efeito numa outra cultura, né? Então, é uma tradução que envolve muito mais do que traduzir um documento para que ele possa ser lido e entendido numa outra cultura, mas, na verdade, esse documento, esse texto, ele precisa ter um efeito nessa outra cultura, né? Então, por exemplo, num processo de obtenção de um visto, alguém que quer ir para o Canadá, para os Estados Unidos, precisa obter um visto, então precisa desses documentos, da sua tradução para o inglês, por exemplo, para que obtenha o visto. Alguém que, por exemplo, quer cursar um programa de pós-graduação no exterior, precisa da tradução do seu diploma, do seu histórico escolar, para justamente comprovar né, a sua trajetória acadêmica. Então, como é uma tradução que tem por objetivo que esse documento tenha um efeito nessa cultura, ela lida muito com questões culturais, né? E para que esse documento seja acessível nessa outra cultura, então a gente inclui descrições, inclui notas, inclui intermissões, comentários do tradutor à tradução desse documento. Outra diferença bem significativa é que a tradução pública de documentos, assim, ela não opera em substituição ao documento, né? Geralmente, quando a gente lê um romance traduzido, a gente lê o romance traduzido e não lê o romance original. Então, a tradução é justamente para oferecer acesso ao leitor que não tem acesso à leitura naquela língua. No caso da tradução pública, o documento traduzido, ele é anexo ao original. Então, frequentemente, o que acontece? A gente traduz, vamos supor, um diploma de uma pessoa para que ela possa levar esse diploma juntamente com o diploma original. Então, ela é feita para o pareamento, ou seja, para ser usada junto com o documento original. Então, frequentemente, a gente, se for um documento em espanhol, em inglês, são línguas um pouco mais próximas das nossas, às vezes a gente consegue olhar o documento e ver do que se trata, mas imaginem, gente, um documento em chinês, né? Um documento em coreano, um documento em árabe, né? Então, muitas vezes se recebe o documento, a gente não se sabe do que se trata. Então, a tradução juramentada, ela funciona também fazendo uma descrição do documento. Documento de 2 páginas, com logotipo, com carimbo, impresso em vermelho, para que justamente a pessoa possa olhar os documentos e dizer, não, esse aqui descrito aqui se trata desse documento, né? E dependendo da língua, dependendo da cultura, os documentos eles têm formatos muito diferentes, né? A gente não pode esquecer do conceito também de gênero discursivo, né? Os gêneros eles se organizam de maneira diferente nas diferentes culturas e também de acordo com os recursos linguísticos diferentes das línguas, né? Com relação, então, isso é o que a gente faz em termos de tradução de documentos, mas como o nome diz, é tradutor público e intérprete comercial. Intérprete comercial, eu acredito que tem um pouco a ver com aquela origem do intérprete, que tem a ver, vamos pensar, séculos atrás, já na colonização do Brasil, né, em que vinha, né, um intérprete junto para se poder fazer processos de negociação. Então, a gente não se faz hoje em dia muita interpretação comercial, tanto que está sendo, eu botei em parênteses porque está sendo retirado, né, do nome da função, mas se faz muita interpretação. Por exemplo, em tribunais, né, então em audiências, em julgamentos, tanto da fala de partes como da fala de testemunhas, em juizados,
em delegacias, na Polícia Federal, por exemplo, em situações de processos de cidadania, em cartórios, né? No caso de casamentos, em que é um estrangeiro, por exemplo, união estável. Então, a gente faz muito esse tipo de interpretação. Na verdade, para que essas pessoas, por exemplo, pessoas que não são do Brasil, imigrantes que estão no Brasil, eles possam ter acesso a serviços públicos, né, que eles não percam acesso a esses serviços por não terem conhecimento da língua. Então, geralmente, para que isso? Para que se faça um entendimento entre as partes, né? E, frequentemente, vamos supor, por exemplo, num casamento, aos noivos, ao juiz, e aí um terceiro, quarto elemento nesse caso, que é o tradutor, né? E que se insere naquele contexto para fazer com que esse casamento seja possível. O que é importante? A gente deve seguir, então, como eu disse, parâmetros muito rígidos, né? Existem parâmetros, né? Com relação à realização das traduções. Por exemplo, incluir a descrição de carimbos, cabeçalhos, assinatura, marcas d'água, rasuras. Se a pessoa me entrega um diploma, como já aconteceu, com uma marca de xícara de café, eu preciso informar que é uma marca de xícara de café nesse documento, ou que ele está amarrotado e que ele está apagado, né? Então, eu preciso informar tudo isso. E eu tenho uma grande responsabilidade, nós temos, sobre os dados e a tradução desses dados, né? Então, vocês vejam que qualquer tipo de informação resumida, mal traduzida, qualquer omissão pode alterar o conteúdo do documento original. Um erro com relação a uma nota, um local de nascimento, uma data de nascimento, uma quantia, né, em reais ou em dólares, né, pode causar problemas e até vamos pensar em problemas jurídicos com relação a isso, né? Porque a nossa atividade, nós podemos, assim, receber a solicitação de um serviço tanto de um órgão público, como, por exemplo, um cartório, como das próprias pessoas que precisam de auxílio para o casamento, para uma determinada situação e entram em contato com a gente. Então, nós somos prestadores de serviço, nós temos não é um cargo, não é um emprego, não há salário, nós somos prestadores de serviço. E como prestadores de serviço, nós queremos, né, nós temos que ajudar essas pessoas e nós lidamos com dados extremamente sensíveis. Por exemplo, a tradução de imposto de renda, né, de comprovantes de renda de pessoas, certidão de nascimento, nós lidamos com documentos, então dados extremamente sensíveis, vamos pensar também em atestados, exames, né? E muitas vezes também lidamos com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque a gente sabe que nada mais importante dá acesso do que a questão da língua. Um sujeito que não tem acesso à língua, que não entende o que está acontecendo, que não consegue se expressar, que não consegue se fazer entender, ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, isso implica numa relação muito grande de confiança com as pessoas, uma relação também de confidencialidade, né? Então, eu tenho confidencialidade sobre os dados com os quais eu lido, e, evidentemente, com a questão da ética, né? Com relação ao que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que me é permitido fazer. Isso que eu falei, todos esses aspectos, eles apontam para aspectos que já foram mencionados pelos dois colegas anteriormente. A importância de uma formação específica de tradutor, né? Então, não é importante só um conhecimento linguístico, evidentemente é importante ter um bom conhecimento linguístico, mas não é só esse conhecimento linguístico, né? É uma formação de uma competência tradutória, exatamente, para poder realizar essa tarefa, né? E aí a importância também de ser um profissional da área das letras, né? Vamos valorizar a nossa área aqui, não só um usuário de língua, mas também um profissional de letras, né? Também é importante uma certa idoneidade do profissional, evidentemente, e ainda uma importância de regulamentação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem falado muito da questão da tradução e da interpretação comunitária, como o professor Paulo falou, e a interpretação comunitária, em várias situações, ela, de certa maneira, se aproxima da tradução pública. Na medida em que, no caso de línguas como, por exemplo, o inglês, o espanhol, o francês,
essas línguas, há uma regulamentação, que no caso de acesso ao atendimento a esses serviços jurídicos, quem deve prestar esse atendimento é o tradutor juramentado. Evidentemente, num caso que não haja um tradutor juramentado, né, se vê um outro profissional, então, mas, por exemplo, hoje em dia na Polícia Federal, num posto de fronteira, num hospital, prisões, delegacias, no caso das línguas como português, inglês, japonês, essas línguas, o que se faz primeiro é que há uma regulamentação que diz que se precisa de um tradutor juramentado. No caso de não haver um tradutor juramentado disponível, então, por exemplo, em Porto Alegre, não temos um tradutor juramentado para o ucraniano, por exemplo, se pode ver um profissional. Então, em muitos casos, a tradução e interpretação comunitárias se encontram com a interpretação e tradução juramentadas, na medida em que é o tradutor juramentado que deve fazer esse papel de acesso aos serviços. Por exemplo, aqui nós temos um caso muito grande, com um grande número aqui no Rio Grande do Sul de venezuelanos, né, como em todo o Brasil, né, então, no sentido de ajudar, auxiliar esses venezuelanos a ter acesso aos serviços de saúde e de educação, por exemplo. Mas vamos pensar também em outros imigrantes, como nós temos agora ucranianos, populações indígenas com línguas, com um número pequeno de falantes, né? E, evidentemente, todos aqueles que são acusados de crimes ou condenados e que são estrangeiros, eles merecem um direito, né, de ter uma interpretação, uma tradução de seus documentos ou uma interpretação nessas situações de juízo. Bom, então, o que acontece? A interpretação comunitária, como já explicada pelo Paulo, ela envolve uma atividade ligada às instituições públicas e ao acesso aos bens públicos e aos serviços públicos, né? E envolve muito mais do que interpretar entre duas línguas, porque frequentemente envolve dar um apoio, fazer uma defesa, fazer perguntas, pedir esclarecimentos, explicar, como no caso que eu falei dos venezuelanos no Brasil. Só que muitas vezes o que está acontecendo, por uma falta de uma legislação, é que ela é realizada sem nenhuma formação prévia e, às vezes, com baixa nenhuma remuneração. E aí a gente ressalta a importância de se dar valor a esses profissionais, né? E se pensar em uma maior profissionalização e uma melhor formação também de instâncias, já que é uma questão mais ou menos nova, instâncias que possam possibilitar isso. Então, no sentido de melhorar a regulamentação e o acesso, ao invés do contrário, que é terminar com esse acesso. Por que eu falo disso? Já praticamente terminando a minha fala. Porque hoje em dia a gente exige, então, nos tribunais estrangeiros, por exemplo, a presença desse intérprete atuando, né? Então, por exemplo, tem muitos colegas que trabalham com isso, para que haja uma garantia de devido acesso ao devido processo legal e a defesa, vamos supor, desse estrangeiro que não tem acesso ao português, né? Muitas vezes são chamados de intérpretes forenses também, né? Principalmente os que atuam numa situação de um foro, que podem ou não ser juramentados, são frequentemente nomeados pelos juízes, mas a nossa legislação diz que no caso de existirem os juramentados, se dê preferência aos juramentados, e porque eles já têm uma certa... nós já somos regulados, né? Nós temos um determinado... uma regulamentação a seguir, né? Não só com relação ao pagamento, mas também com relação ao que se deve fazer nessas situações, como se deve proceder, né? E a Nordin, que trabalha muito com isso, ela afirma que ser bilíngue não significa justamente o que foi comentado antes, que você pode ser intérprete. A gente tem justamente competências específicas. Por que isso? Por quê? No Brasil, a gente precisa, então, que seja um tradutor juramentado, no caso de línguas como, por exemplo, o inglês, que é a língua que eu atuo, né? Havia uma regulamentação, né? Então, desde o Decreto Federal de 1943, e agora, em 2021, foi sancionada uma lei, baseada na medida provisória de 1040, que traz novas regras sobre a profissão de tradutor e intérprete público. E ela vai no sentido oposto do que a gente imaginava. A gente imaginava que fosse, então, incluir outras línguas, incluir a interpretação comunitária, interpretação humanitária, haver uma maior regulamentação. O que essa legislação
que nesse momento está sob júdice fez, ela justamente, de certa maneira, afrouxou as regulamentações que existiam, né? Então, nesse momento, há uma certa insegurança jurídica com relação a essa atividade. E aí a gente ressalta que o importante talvez fosse se caminhar no sentido de uma maior regulamentação, e não um afrouxamento da regulamentação. E eu ressalto a importância da formação e também da seleção dos profissionais que vão atuar em todas essas instâncias, e a necessidade dessa regulação que também aponta para uma defesa da valorização do profissional de línguas e do profissional de letras, né? Eu acho importante todos nós que estamos aqui hoje, né, conversando sobre línguas, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, eu convido vocês a pensar, de certa maneira, na esteira do que os colegas já falaram, sobre isso, sobre a importância de uma regulamentação e de uma qualificação profissional para os profissionais que atuam na área da tradução, e principalmente nessas questões atuais, por exemplo, a questão da tradução e interpretação comunitárias e as intersecções que isso tem com a minha prática de tradutor público. Eu coloco à disposição, então, as minhas referências, com relação a alguns trabalhos, a Hale também com relação à interpretação comunitária, a Nordin com relação à introdução à interpretação forense, e a questão da interpretação comunitária e da tradução, todas as suas nuances contemporâneas. Muito obrigada, era o que eu tinha para dizer, acho que agora a gente pode conversar sobre isso. Você chupa? Ótimo. Então, o Robson não está aí, mas a gente agora, acho que a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tiver. Se alguém tiver. O Wellington já está dando spoiler. A gente espera que o pessoal tenha. Só o fechamento mesmo, essa questão, a Valéria utilizou a questão de defesa, né? É importante que a gente tenha em mente, por exemplo, o tradutor e o intérprete humanitário, ele pode ter alguma interface com o que a gente chama em inglês de advocate, sabe? Pode ter, faz parte, se espera que, pela questão, já está dizendo, é alguém que está numa situação de crise, ele precisa, não é a neutralidade, aquela que se espera do intérprete forense ou do comunitário. O comunitário não é advogado. Se a pessoa disser X, ela usou um termo de baixo calão para falar, aquilo tem que ser dito como foi, não é, eu vou tentar amenizar, não cabe esse tipo de coisa. Isso ficou bem claro. A Valéria citou a Nordin, que é a referência da área. Por isso que eu falei que elas têm algumas intersecções. Exatamente. Então, isso é importante, assim, eu coloquei... A gente sempre acaba falando de humanitária e comunitária, mas, assim, algumas coisas convergem, mas isso é importante, a questão, assim, quando se fala, assim, de defesa, de advocate, vocês podem pensar no campo da interpretação humanitária, não é a mesma coisa, mas pode ter... Pode aparecer lá, agora não na comunitária. Bom, então é isso aí, pessoal. Encerramos aqui com a primeira parte de apresentações, a Valéria também. Uhum. Sim, então é isso aí, pessoal. Então, a gente vai abrir agora uma sessão de perguntas e respostas, nosso Q&A. Alguém quer participar, o pessoal está online aí também, se tiver perguntas. Espero que estejam me ouvindo. Posso Temos fazer aqui observações, na verdade? Claro, também comentários. Vamos Eu abrir vou aí para a discussão. fazer de ordem regressa, né? Do final até o Tá bom. Então, primeiramente, parabéns pela Qual o seu nome? Diga para para Vinícius. Vinícius. Sou tradutor intérprete. Uhum. E, assim, primeiramente, a respeito do bilíngue e não tradutor intérprete, né? Porque a gente sabe que precisamos de... Ela está me escutando? Valéria está escutando? Valéria está escutando, Você Valéria? consegue ouvir, Valéria, que a gente? Acho que... Tu consegue escutar, Vinícius? Só um detalhe, Sim. se você puder minimizar só a tela do chat, por conta da projeção para Tá bom. Tá bom. Isso. Tá bom. Sim. Os três, agora. Me escuta bem? Agora sim. Pode estar aqui no projeção. Isso. Então, Então, eu sou Vinícius, prazer, sou tradutor intérprete. E algumas pontuações que eu fiz, né, de ordem regressa. uhum. Enfim, primeiramente, a respeito do tradutor intérprete, são competências que a gente precisa adquirir, e eternas, né? Eternas. Enfim, a língua está sempre mudando e a gente tem que estar atrás dessas mudanças, né? Aprender.
E aí, por exemplo, eu uso o exemplo de um filho, sei lá, o pai é americano e a mãe é argentina. A criança pode, né, fazer o code plating das duas culturas, falar, né, bem e tal, mas não vai interpretar um evento da NASA, por exemplo, né? Também um ponto muito crucial que eu acho que para mim foi mais cirúrgico é justamente a respeito da atuação no contexto comunitário. Que às vezes você passa tanto tempo estudando a gramática da língua, a gramática normativa, seguindo aquele padrão, e a pessoa que vai usar aquela língua, sei lá, numa emergência, utiliza tanto jargão, uma linguagem tão informal, né, entre aspas, que às vezes você não tem a competência cultural, né, para que você possa entender o que ela está falando, sendo que ela está usando a língua dela. Então, aí eu tenho um exemplo, por exemplo, eu trabalho com Parlinguístico Libras em inglês também, mas também, principalmente, Libras e português. E aí tem uma questão muito complicada a respeito de surdos que tem privação da língua, né? A maioria dos surdos, a probabilidade do surdo nascer na família que o pai, a mãe ou alguém sabe falar a língua de sinais é mínima. Então, esses surdos, por exemplo, de fazenda, ou até um ouvinte mesmo, sei lá, a minha bisavó, que sabe falar o português, não sabe ler e escrever. Então, se ela for para o médico passar mal lá, ela não vai utilizar uma gramática normativa na hora que ela está falando. Então, o intérprete, ele também tem que estar de olho nessas nuances, né, do próprio discurso da pessoa, porque ninguém está ali para falar e respeitar gramática nenhuma. Ali a gente está precisando de um atendimento. Eu estou falando do ambiente médico, mas tem contexto jurídico, que tem toda uma situação lá, todo nervosismo, né? Que o intérprete também tem que evitar pegar, né, e ficar mais neutro, entre aspas, possível. E também voltando lá para o seu ponto, que você bem colocou sobre a questão da poesia, que tem aquela discussão se interpretaria ou não, e trazendo na área que eu atuo, por exemplo, música. A música é algo que é diretamente da cultura do ouvinte. Então, até que ponto existe música para a língua de sinais? Existem shows, né? Aqui estava tendo, inclusive, show quando eu cheguei, com intérprete de língua de sinais lá, mas até que ponto aquilo impacta, como impacta um ouvinte, até, né? Então, assim, foram essas pontuações e, assim, para mim foi um prazer estar aqui escutando vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigada, muito obrigada. Quer comentar, Wellington? Não, tá tudo bem. Vamos ver se tem outras coisas. Depois eu pego. Alguém tem alguma pergunta? Temos ali uma das pessoas mais estudiosas dessa conferência, que até esqueci o nome dela. Tem uma colocação, Robson. A tomadora de nota. Sim, a Olga vai falar. A Olga. Sim, Olga, pode falar sim, viu? sim, obrigada. Pues eu tenho uma pergunta para Valéria. O que é a sua língua principal? Pues, porque a senhora é intérprete, né? Ou tradutora. Estou interessada qual é a sua língua principal. Eu trabalho basicamente com português e com inglês. Embora eu também fale espanhol e alemão, não tão bem, mas eu trabalho basicamente com português e inglês. Em inglês. Como tradutora ou somente como intérprete? Porque... Mais até como tradutora, mas como eu sou tradutora pública, né? Eu tenho demandas tanto de tradutora quanto de intérprete também. Não faço, geralmente, interpretação simultânea, né? O que nós fazemos, geralmente, como eu disse, é em situações de reuniões, no tribunal, em cartórios, né? Geralmente eu faço essa interpretação consecutiva. Sim, como um resumo. Sim. 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 Eu também faço isso. Às Ótimo. vezes. Você atua também como comunitária, como tradutora, intérprete comunitária? Como você se... Sim, posso dizer sim, mas não profissional. Pois eu não estudei letras, mas falo muitas línguas, né? E em certas organizações na minha cidade, na Alemanha, onde moro, pois é possível trabalhar como intérprete, sim, digamos, comunitária. Sim, depende muito da legislação do país, né? Como? Depende da legislação do país. Do país, né? sim. E eu também faço estes resumos, né? Eu não posso, pois não sei interpretar simultaneamente, né? Não aprendi isso.
Mas o que eu acho importante é que você está aqui no evento justamente está buscando uma formação, uma qualificação, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Você está participando de um evento da área e está buscando a qualificação, e isso que eu classifico como importante, né? Sim, pode dizer, sim, porque Você está estou onde? Na pensando Alemanha? em Ratisbona. Ah, A Olga, originalmente, ela é da Bulgária, na verdade. Olha só. Eu não trabalho com alemão, né? Eu estudo alemão. Sim. E classifico como um projeto de vida, estudar alemão, aprender alemão. Estou estudando alemão a minha vida inteira. A Olga deu uma palestra hoje mais cedo sobre como ela aprendeu português, né? Como foi que ela aprendeu a nossa língua. Então, eu espero um dia, quem sabe, poder trabalhar com o alemão, mas eu não me considero qualificada para isso, né? Eu acho que a Selene levantou a mão também, ou não, Selene? Sim. Sim, mas boa sorte, né, com o alemão. Mas muito obrigada. E eu estou à disposição, se tu quiseres conversar alguma coisa, quiseres trocar uma ideia com relação ao cenário do Brasil, eu estou à disposição, Olga. Obrigada. Né, se tu precisares de algum auxílio, alguma dica até com relação, porque eu acho importante, nós temos aqui no Brasil muitos, como o Paulo comentou, muitos cursos, né, que também ajudam a uma inserção maior no mercado, cursos de formação, muito interessantes, muito importantes. Ok, minha pergunta, minha colocação é o seguinte: dentro do cenário atual, dentro do avanço tecnológico, dentro de aplicativos, dentro de Google Voice, etc., quais os temores ou quais as incertezas em relação a uma possível diminuição do fluxo de trabalho, ou talvez a certeza de que isso jamais acontecerá? Como é que vocês se posicionam? Para todos. Posso falar, Paulo? Fala, depois eu comento, vai lá. É muito interessante a tua pergunta, porque o que a gente tem no cenário hoje? A gente tem ferramentas, né, que ajudam na tradução, como as memórias de tradução, por exemplo, e que levaram, de certa maneira, até uma diminuição do valor, né, das traduções, muitas vezes pagos por editoras, né, muitas vezes, hoje em dia, o que se pagava por tradução se fala em revisão, né, em pós-edição, em tudo isso, né? Eu vejo que as tecnologias, elas podem ajudar, né? No sentido de que elas podem ajudar a gente a fazer melhor o trabalho. Então, eu acho hoje muito melhor a gente ter acesso ao Google, por exemplo, que a gente tem hoje, né? E poder pesquisar termos muito melhor do que antes, quando era muito mais sofrido, né? Eu trabalho com termos jurídicos, né? E eu não acho que substitua, mas é importante que as pessoas percebam que pode ser um auxílio importante, mas que não substitui. Um exemplo que eu vou te dar, que é uma questão que eu trouxe esses dias de uma fala, eu trabalho muito com dados sensíveis, né? Então, eu trabalho, vamos supor, eu traduzo a declaração do imposto de renda de uma pessoa. Eu tenho um contrato de confidencialidade com relação a isso, a não divulgação desses dados, né? Eu não posso, por exemplo, colocar essa declaração no DeepL ou no Google Translator. Porque no momento que eu coloco esses dados, ou uma frase que seja, um número de CPF, alguma coisa, eu estou compartilhando esses dados, né? Então, o que acontece? Algumas ferramentas, por exemplo, não podem ser utilizadas por quem trabalha com dados sensíveis, que é o meu caso. Né? Então, eu não posso pegar e botar as coisas no Google, que algumas pessoas dizem, coloca ali no Google Tradutor e corrige depois. Não, eu não posso colocar nada no Google Tradutor, porque eu sei que no momento que eu colocar esses dados, eu não tenho certeza de que eles não estão sendo compartilhados. Agora, eu posso usar o Google Tradutor, como às vezes a gente usa, quando às vezes eu não tenho certeza de uma frase, eu preciso de ideias, aí a gente pode, né, utilizar as ferramentas para auxílio, né?
Mas eu não creio que vá terminar. Agora, eu acho que a gente tem que aprender, que é muito importante para o tradutor de hoje em dia, aprender a utilizar as ferramentas, né? A utilizar as ferramentas de maneira eficaz. E isso pode ajudar ao trabalho da gente, né? Então, eu vejo como importante, mas eu vejo como não substituindo né, a nossa tarefa. Eu vejo como um auxílio poderoso, mas não uma substituição, até porque existe toda essa questão dessas competências culturais, competências tradutórias, né? Todos esses aspectos éticos aí, e que eu vejo que realmente é importante um tradutor. Mas eu acho que a gente não pode necessariamente se opor às tecnologias, nós temos que aprender a usá-las a nosso favor, né? É como eu vejo isso, né? Muitos colegas trabalham muito com memória de tradução, com certo software, que eu digo, não, para mim não me adianta, porque eu não trabalho com volumes longos de texto, eu trabalho com textos menores, de maior responsabilidade. Então, muitas ferramentas que auxiliam os colegas não me auxiliam. E tem outro aspecto, na verdade, teve mudança, já mudou. Por exemplo, a gente tem tabela específica porque não dá para fechar os olhos para a realidade. Quem trabalha com resumo, trabalha com artigo, volta e meia acaba caindo no nosso colo textos que foram passados por tradução por máquina. Então, o que tem? Então, a gente já tem, ciente disso, a gente já diz, é tradução, valor X. Para editar o que você utilizou lá, valor menos 10% de X. Ou seja, daí a pessoa vai nesse caso assim, porque do contrário o pessoal vai chegar assim, não, mas não, na verdade eu só preciso de revisão. Não, revisão é uma outra coisa. É outra coisa. Então, na verdade, a gente quem traduz, quem está no mercado, está ciente que existe existe tradução por máquina, não se nega. A gente também acha que ela não vai dar, ela faz muita coisa simples, mas quando se tem essa questão do que é a motivação da mesa, o elemento humano, a questão de dados sensíveis, etc., que não pode ser compartilhado, não resolve. A gente tem várias coisas. E se a gente for pensar na questão do intérprete, a gente não fala, eu estou pensando em tradução. A gente tem que ver que tem também a questão de tradução, aquela coisa automática. Também tem a questão da interpretação também automática. E daí deve ser bem mais limitado, acredito eu. E a especialização também, né, Paulo? Porque o que acontece hoje em dia? A gente tem muitos colegas que acabam se especializando, né, em determinadas áreas, determinados tipos de atuação, medicina, engenharia, tecnologia, né, legendagem. Existem especializações, por exemplo, né? Eu trabalho muito, basicamente, com jurídico e documentos, né? É mais isso que eu faço, até por uma questão de especialização. Vinícius tem... Uma questão também são os avatares, né? Que são os intérpretes simultâneos, que assim, são máquinas, quer não, porque são avatares produzidos por pessoas e tal, e eles não entendem contextos, né? Então, sempre também tem aquela falha se referindo também às línguas sinais. E aí, entre você baixar um aplicativo, colocar um avatar lá, ou usar o tradutor, né? As empresas que não ligam realmente para a qualidade, elas vão querer fazer isso. E aí, né, o prejuízo é só para quem está tendo a informação toda troncha, né? Exatamente. E a gente, na verdade, quer chegar num ponto, daí não consigo botar. Sorry. Chega no ponto assim que parece assim, até o pessoal, talvez por ser entusiastas da língua, não surgiu esse tipo de pergunta. Mas quando a gente faz essa fala em eventos assim com um público mais amplo, tem assim, o pessoal que levanta e vocês querem fatia de mercado? Essa questão toda assim, por que letras, etc. Não, veja bem, no início da minha fala, eu não acho que, eu não consigo garantir, eu não posso dizer que todo mundo que vai fazer o curso de licenciatura em letra comigo vai ser um ótimo professor, mas existe uma tentativa, existe um itinerário que eu ofereço a todos,
se vão chegar todos no... um pensamento bem neoliberal nessa questão. Só que eu não acredito em prescindir disso, porque a gente já viu que há limitações na praxis. A praxis, assim, Você não for um curso de importante. letras para ser intérprete, cursos de formação, interpretação, em tradução, alguma qualificação que ajuda. Tem a prática, é uma praxis, mas também precisa de uma formação. Exatamente. Né? E tem literatura, tem a questão da prática, tem literatura, para que a gente vai inventar a roda se já tem coisa... O que a gente nota muito nisso, estou falando da minha percepção bastante pessoal, é que, por exemplo, o pessoal tem essa preocupação com o específico, digamos, da forense, da comunitária, como é que vai se dar, olha, veja bem, quais são os códigos. Daí, só que se fala pouco da questão de tradução, gente. Então, para quem teoriza a tradução, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Já se descobre o que eu falei sobre a traduzibilidade da poesia. Então, que era uma coisa que o pessoal, não, isso não tem. Então, tem literatura. Então, vamos compartilhar, assim. Mas isso não é muito interessante, eu gosto da parte prática, mas a sua prática vai ficar melhor com um pouco de teoria. Vamos dosar. Bom, pessoal, mais alguma colocação? Estava aqui encorajando Obrigada. Participarem. É interessante. Acho que Denise tem uma pergunta? Eu interrompi alguém? Eu escutei uma voz falando e eu não sei agora. Denise, eu queria agradecer, porque eu estou achando bastante interessante, né? Eu, na verdade, a minha formação, eu sou formada em Direito. Então, eu trabalhei a vida inteira com Direito e trabalhei em escritórios de advocacia nos quais eu tive que aprender na marra a fazer tradução jurídica. Porque a gente analisava os contratos e os clientes eram empresas multinacionais, e aí o dono do escritório não queria fazer a tradução fora, porque ele não tinha confiança, sabe? Ele tinha medo que algum termo não saísse exato, e a gente foi obrigado a fazer. Então, na época, até ele chamou alguns profissionais lá da escola de advocacia, e fizeram lá algumas explicações e tal, mas o que a gente tinha que fazer mesmo no dia a dia, a gente pegava o touro à unha mesmo, que era fazer a tradução sem saber e ir lá procurar no dicionário e ver direitinho se não tinha nenhum erro de gramática, tudo. E tudo saiu bem, né? Mas agora eu estou numa fase da minha vida, assim, que eu já divulguei bastante, tal, de uns tempos para cá eu comecei a dar aulas de inglês, porque eu sempre estudei idiomas. Eu estudei francês, alemão. Eu acho que o direito já meio que chama, né? Francês, alemão, inglês, espanhol. Então, eu estou interessada em trabalhar. Como eu estou dando aulas, eu estou querendo entrar mais nessa parte, talvez, de tradução jurídica. Talvez, eu queria saber se tem algum curso, alguma coisa que eu poderia fazer até para aperfeiçoar mais, porque as pessoas que estão na prática, que são de letras, elas têm um vasto conhecimento na área, né? Eu apenas estou engatinhando, vamos dizer assim, né, se eu for entrar agora no mercado. E gostaria de, no futuro, também trabalhar como intérprete. Vocês falaram de cursos livres, eu queria saber se vocês conhecem alguns cursos, podendo dar algumas dicas, tanto da parte da produção jurídica, quanto da parte de intérprete. Eu acho excelente. Eu tenho uma amiga aqui em Porto Alegre, que é advogada, e como ela fez mestrado em Direito Internacional em Londres, ela sempre me ajuda também nas traduções, né? Porque eu não sou advogada, né? Então, eu acho muito interessante. Há alguns cursos de formação, Denise, que ajudam nisso, e eu acho que é um caminho bastante interessante. A gente tem a Escola de Tradutores, a gente tem alguns cursos de tradução nessa área que eu acho que seriam bem interessantes para ti, para conciliar as duas atividades. Porque, como eu disse, eu acho que é importante uma formação. Tu tens a formação jurídica, então tu podes complementar essa formação jurídica agora com uma formação na área da tradução, né? E te especializar nisso. Eu acho bastante interessante isso. Porque eu, por exemplo, o que eu faço? Eu busco auxílio, muitas vezes, de profissionais da área do direito, né? Valéria, na verdade, tem assim o pessoal assim do memorial, a Jaqueline. A Jaqueline ofereceu no início do ano um curso de interpretação forense.
Sim, então, eu estou fazendo tenho um curso de interpretação forense, interpretação a Escola forense. de Tradutores. Eu sugiro que tu dês uma olhada, tem várias coisas com relação a isso que podem ser interessantes. Eu não sei onde tu estás. Eu estou aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. São Paulo, Memorial. Exatamente, Memorial da América Latina aí. No Memorial? Que eu posso deixar meu número de telefone, o WhatsApp? E aí, se vocês souberem dessas... Né, me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Eu te mando um e-mail, me manda um e-mail, que aí eu vejo e posso passar as informações. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Ah, que bom. Vou anotar. O pessoal do Memorial tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Eles têm oferecido alguns cursos bem interessantes. Eu coloquei meu e-mail, me manda um e-mail e eu posso tentar compartilhar as informações que eu tenho contigo. Ah, que ótimo. Eu vou anotar direitinho. E eu gosto muito, né? Uma coisa assim, porque eu tenho uma história interessante, né? Se eu fosse pensar assim, na primeira coisa que eu pensei quando eu queria ter alguma profissão, eu era pequena, eu ia no supermercado, eu pegava lá a embalagem, ficava olhando se tinha outros idiomas, e ficava lendo ali em português, depois lia na outra língua, eu não sabia nem o que era, mas estava lendo. E minha irmã também tinha muitos livros de idiomas que ela estudava na escola, então eu também, foi uma coisa espontânea, né? Então eu sinto que quando eu dou aula, ou quando eu faço alguma tradução, eu faço brincando. Outro dia eu fiz uma tradução jurídica para minha amiga, ela precisava de um contrato, e nossa, eu peguei e fiz brincando lá o negócio, eu não senti nada, assim, ela estava trabalhando, entendeu? Fiz para ela, então eu acho que é o caminho para mim, assim, porque é uma coisa que eu realmente adoro, eu sempre adorei. E eu agradeço o fato de você deixar o e-mail, e aí eu vou te mandar, e aí a gente troca figurinha. Perfeito, obrigado pela participação, Denise. Denise é uma cara colega. É a Denise de São Paulo, ali de Virandópolis, né? Sou eu mesma. A Denise, a gente já trabalhou junto. Obrigado por você ter vindo, Denise. Convidei a Denise aí de última hora para estar participando com a gente, ela que é interessada aí pela área de tradução e interpretação. Fizemos um evento juntos aí há pouco tempo, né, na área de farmacologia, com a equipe aí de indianos, mas foi consecutiva, né? Foi interpretação consecutiva, e ela aí vem namorando a ideia de fazer a simultânea, né? Então acho que foi bem bacana você ter vindo, né, para poder aí de repente ter esses insights aí a partir das contribuições de tantos profissionais que fazem desse evento ser o que ele é. Então a gente finaliza aqui. A gente tem uma outra palestra em andamento, mas também quase finalizando, mas basicamente eu declaro como encerramento aqui oficial dessa sala, com os brilhantes insights que tivemos aqui com essa mesa na área de tradução, interpretação, né, e esses desafios aí que enfrentamos na contemporaneidade, a questão da interpretação comunitária, que eu acho que nem todo mundo conhece a respeito. E é isso, agradeço aos professores Paula, Valéria e Wellington. Muito obrigado, e a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Tem alguns profissionais de letras, né? Tem ali esqueci seu nome. Lídia. Hã? Lídia. Tem a Lídia ali que está anotando tudo, a Shirley também que já está, né, ali, nossa, vou entrar para a área, né? Então acho que é bacana a gente ter alguns momentos assim, porque Paula disse que já está entendendo tudo, né? Paula até ontem não estava entendendo nada, é italiana, que mora na Argentina há 8 anos. Já está fluente. Já está ali feliz da vida, que está conseguindo acompanhar as discussões, que aí ele teve um momentinho que você traduziu algumas coisas para ela, né? Paula, você está entendendo, ela está conseguindo seguir, ela que né, assim, tem uns 4 empregos também, né, Paula? Paula, que é tradutora de poesia, formada em filosofia, professora de filosofia e tecnologia, cáustra, professora de napoletano, de italiano, nossa, tem quase as 10 profissões. A mulher da Renascença. Ela que brilhantemente, inclusive, falou sobre Dante para a gente ontem, né? Falou sobre a Divina Comédia, mas aí a gente encerra aqui, pessoal que está online, muito obrigado, não sei se tem alguma mensagem aqui, a Denise... Não esquece de pegar aqui o e-mail da Valéria. E lembrando que esse encontro ele fica disponível online depois no YouTube, mas o bom é participar aqui da interação real, fazer perguntas, interagir com as pessoas. Tá bom, Valéria? Espero que eu consiga conhecê-la você presencialmente. Então, muito obrigada. Na minha próxima ida a Recife. Ah, sim. Ou a São Paulo. Ou a São Paulo, ou, assim, de repente, algum próximo poliglotar, né? Tá, muito obrigada. Eu peço desculpas que eu tenho uma emergência aqui para resolver.
Não, imagina, a gente já está finalizando aqui. Todos temos emergências para resolver agora. Então, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Eu tenho emergência.